Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. O meu nome é Henrique Redondo e eu sou o anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes e tudo mais que a gente tem vontade. Antes da gente se aprofundar no nosso papo e começar a debater sobre o assunto de hoje, vou pedir o de sempre. Se inscreve aí no canal do Séries com Café, compartilhe o podcast com seus amiguinhos, ouve até o final e principalmente... deixa um comentário, porque a gente gosta de ler ele no final, interagir com vocês, interagir entre a gente e criar piadas de humor saudável com a Gabi. Obrigado a todos. E hoje tem que estar ele aqui para me ajudar a fazer piadas de humor saudável com a Gabi, não é mesmo, Carlos, que teve? Isso mesmo. O humor nunca pode morrer, né? Não pode. Carlos, você tá bem? Eu tô bem. Tô ótimo, tô maravilhoso. Passou um pouco aquele probleminha da voz, né? Que eu fui constrangido a participar, mesmo estando sem condições, né? E era um podcast de voz, né? De cantar, de música. Exatamente. Eu louco pra fazer um podcast musical, cantando e tudo mais, e não pude. Por quê? Porque não estava em condições para trabalho, mas mesmo assim tive que comparecer. Mas se você quiser cantar agora, a gente tá disposto a ouvir. Ah, não, deixa assim. Tá bom, Vamos deixa ter assim. piedade dos ouvintes. Vamos preparar um próximo podcast de música, porque aí você vem e canta. Exatamente, vamos trabalhar na ideia. Enquanto a gente vai trabalhando nessa ideia, a gente chama ela que sofre o nosso humor saudável e feliz. Gabi Brasiliano, olá. Olá, Henrique. Tudo bem? Ótimo, e você? Tô bem. Você viu que acho que não encaixou muito, né? Porque eu falei que você sofre o humor saudável. Então, assim... não sei aonde isso é saudável. Tradição, né? É. Ou eu sofro, né? É um pouquinho hipócrita. Fica meio... Oi? Você tá boa, Gabi? Ah, tô bem. Como você tem passado, Anjo? Tem aí os dias, trabalhando, estudando. A gente sabe, tem aí um especial de podcast dedicado a The Walking Dead. E a gente sabe que The Walking Dead tá pisando no seu grande final, né, Gabi? O que você tem a falar sobre o nosso podcast? Bom, gente, podcast é especial dedicado a The Walking Dead. O último lançamento aí foi da 9ª temporada. Nós falamos pra caramba. Foi um podcast bem interessante. Se eu fosse vocês, iria lá na playlist no YouTube e ouviria esse podcast que está maravilhoso. E em breve aí 10ª temporada e 11ª temporada. Porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse podcast, os últimos episódios de The Walking Dead estão indo ao ar. Então é uma tristeza muito grande, confesso, saber que o fim está próximo, mas ao mesmo tempo... Eu juro que eu queria fazer um podcast dedicado assim, sabe, ao vivo. Lança um episódio e a gente lançava um outro podcast, mas eu sei que... Eu juro que você tá querendo. Então. Eu sei disso, mas assim... Escutem os outros episódios aí, desde a primeira temporada. A gente recapitulou tudo, né? Comentamos tudo que a gente achou interessante, que a gente odiou nessas temporadas. Então tá bem legal, é uma homenagem que nós fizemos para essa série aí que praticamente nos uniu. Se eu fosse vocês, eu não perdia isso por nada. Então, por favor, gente, escutem, comentem, compartilhem e deixem o seu recadinho. É importantíssimo comentar, porque tá chegando o último podcast de The Walking Dead, onde a gente vai selecionar todos os maiores e melhores comentários dedicados a cada podcast de The Walking Dead. Vai ser praticamente um podcast só com os comentários. Só lendo comentários, zoando com a sua cara. Vai ser muito... fazer o quê, né? Brincadeira da parte. Gabi, eu já chamei você pra falar do podcast e já pra emendar no nosso tema aqui, porque hoje a gente vai falar de filmes, séries, livros, jogo, tudo que influencia no nosso cotidiano, na nossa vida. E eu sei que The Walking Dead te influenciou muito, te trouxe muita coisa, você carrega essa série no seu coração. Então, assim... Sim. Existe qualquer importância de The Walking Dead pra você, não só de The Walking Dead, se tiver outra série também já traz pra cá, fala sobre isso, e por que você se enxerga ali, por que você se identifica com aquela obra, e por que aquilo mexe tanto com você a ponto de influenciar o seu pensamento em adotar novas posturas. Olha que chiclas. Olha, muito chique, hein?
Assim, Henrique, eu tenho algumas influências, né, de séries, de filmes e de temáticas relacionadas ao mundo geek que me acompanha até hoje. Mas eu acho assim que o principal ponto de tudo isso é a relação de amizade que se cria a partir, né, desses temas, porque é muito mais fácil eu me aproximar de pessoas que têm o mesmo gosto que o meu, né? Então a gente se sente como comunidade, isso é muito mais tranquilo, né? E fora assim que é algo particularmente, né? Você gosta daquilo, você se sente à vontade assistindo aquilo. Eu me sinto à vontade assistindo The Walking Dead. E por incrível que pareça, não é algo assim que eu gosto de zumbis, por exemplo. Você entende? Eu não sou muito fã no geral, mas na série eu acho interessante a proposta da série. É igual Harry Potter. Não é todo filme que tem bruxos e bruxas que eu gosto, mas ali Harry Potter me cativou de uma maneira que eu não sei explicar muito bem, entende? Mas eu acho que tem um pouco a ver também com os gostos particulares nossos, com que como que a gente enxerga o mundo, como que a gente gostaria que o mundo fosse. E muitas vezes essas obras que são fictícias são algo que a gente gostaria de viver, querendo ou não. Quem não gostaria de viver no mundo bruxo lá, ir para Hogwarts, estudar? Você deleta as partes ruins, né? Óbvio. Mas quem não gostaria? E, entendeu? Então eu vejo isso e eu vejo uma proximidade. Outra coisa que eu tava lembrando aqui, que, assim, né, tem essa questão das séries que são mais atuais. Mas eu tava relembrando algo que me pegou na infância mesmo, que era a questão de assistir filmes da Disney, né, os filmes de princesa. Querendo ou não, pra mim, era muito mágico. Nossa, que legal você crescer, né, você encontrar o seu príncipe na esquina. Hoje em dia a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que o mundo é totalmente diferente. Hoje a gente acha outra coisa na esquina. Alguém querendo te assaltar. Tipo, Ou te vender droga, ou se prostituir pra você. Tá um perigo a esquina. mas tudo bem. Então, assim, eu cresci assistindo filmes da Disney, eu cresci assistindo a maioria dos filmes de fantasia. Então, por um ponto, eu acho que me fez o que eu sou, né? O que eu sou hoje foi por causa muito dessas, como desses filmes, né? Desse tipo de conteúdo que eu fui consumindo durante toda a minha infância, não só tipo Disney, mas tipo Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, você acaba assistindo aquelas coisas que traz para sua vida atual e você, querendo ou não, você acaba trazendo alguma coisa, como amizade, você tratar o próximo bem, você ter respeito pelos mais velhos, você respeitar a cultura do próximo, você ter empatia, né? Você se amar, você se achar bonito, você não depender, não escutar a opinião dos outros, que sempre vai ter, que nem nos contos da Disney, né? Sempre vai ter o lado bom, o lado ruim. Então sempre vai ter alguém, entre aspas, como as bruxas, né? Que querem acabar com as princesas, porque ou elas são mais bonitas, ou porque isso, ou porque aquilo. Então você acaba lidando, né? Você aprende a lidar muito bem com essas coisas por conta do que você acompanha. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que hoje em dia é muito aberto todos os temas para todas as pessoas. Entende? Tipo assim, de todas as idades. E isso me preocupa um pouco. Coisa que na minha época, quando eu era mais nova, não tinha tanto isso. Eu acho que eu sei um pouco do que você tá falando, a gente vai chegar lá. Mas principalmente eu entendo o que você quis dizer quando você falou, eu carrego muito dessas coisas que eu vi nos filmes até hoje, assim. Vou contar uma breve história da minha história, né, de como eu fui influenciado. Diferente de toda criança, ou da maioria delas, que quando é pequena e é perguntado o que quer ser quando crescer, que as crianças respondiam que é jogador de futebol, sei lá, advogado, sei lá, essas coisas que são profissões mais comuns do nosso dia a dia. Eu queria ser ator de novela. Eu achava a novela magnífico. Eu olhava a novela e falava, eu quero
eu quero ser ator de novela. E desde pequeno eu venho com isso, de tipo, nas minhas brincadeiras sempre tem um enredo, sempre tem uma história, e eu fui crescendo dessa forma. Até que em 2002, eu não fui influenciado por nenhum filme, por nenhuma série, por nada. Mas em 2002 a minha mãe pôs TV a cabo em casa, e eu tive acesso à MTV. O que foi a destruição da minha vida, que acabou com todo um futuro promissor que eu poderia ter com uma pessoa comum. Porque eu assisti a MTV e falei, nossa, é isso aí que eu quero fazer. Eu quero estar na TV, mas não necessariamente estando, aparecendo na TV. Você entendeu como que é? Eu queria fazer aquele mecanismo andar e se mexer e funcionar. E tem 3 figuras da MTV que me fizeram muito ter essa vontade. Que me influenciaram muito no que eu sou hoje, que eu sou um produtor audiovisual. Fui estudar televisão, fui estudar cinema, fui estudar tudo. Por conta dessas 3 influências que nem estavam lá para me influenciar, né? Estavam lá para fazer o trabalho delas e ganhar a grana delas. Indiretamente, né? Indiretamente me influenciaram. Exatamente. Que foi o Marcos Mion, o João Gordo e o Hermes e Renato. Então, assim, eu adorava os programas dele e eu comecei a assistir MTV sem parar. Tipo assim, de 2002 a 2013, que foi quando a emissora acabou, eu só consumia a MTV. Mesmo que fosse os programas repetidos, eu assistia de novo, não importa. Se eu estivesse em casa, estava ligado na MTV. Então, eu não sei, eu sinto muito que eu fui carregado por esse sentimento de querer fazer televisão e contar histórias e fazer programas malucos e mirabolantes de qualquer coisa desse tipo, por conta do que eu assistia na MTV. Então, eu posso dizer que, sim, eu sou fruto de uma influência aí grande do que a gente acompanha quando a gente é pequeno. Sabe o que é engraçado, Henrique, você falando agora? O quê? Porque, assim, é nítido perceber que isso te influenciou na sua profissão. Mas você sente que algo te influenciou como pessoa? Porque já, por exemplo, no que eu falei, eu já vejo que essas obras, elas me influenciaram como pessoa. Talvez hoje, como fotógrafa, eu enxergue as coisas diferente, mas nunca foi... Não, talvez a fotografia ela sempre esteve presente por conta de ver as obras, né, os filmes, as séries e achar tudo muito lindo, mas não foi algo tão claro, entende? Como aconteceu com você. Porque você viu o negócio, aquilo já te despertou e você se moveu para aquilo acontecer. Eu não sei, acho que a única coisa que eu trago para minha vida em relação à minha vida pessoal, em vez de profissional, sobre isso, eu acho que é o senso de humor escrachado, debochado e bagunceiro que o Hermes e Renato tinham, por exemplo. Porque eles estavam ali fazendo comédia, e era uma comédia bem escancarada e pobre, no sentido financeiro da coisa, mas muito rico de texto, os caras são muito inteligentes. Então, eu não sei, eu acho que aquilo agregou nesse sentido, sabe? Tipo, pra minha vida, eu sei debochar das coisas sem ficar mal com as coisas. Eu olho pra tudo e consigo tirar uma piada, extrair uma coisa... Eu cômica daquilo. isso todo dia. Eu acho que é isso. É isso, né? Eu acho que... Eu vivo isso com você. Você, coitada, sofre todo dia. Judiação. Tá explicado então, Henrique. Então explica, mas você sabe que é comedinha, que é humor, que é brincadeira, palhaçada, palhacitos. Sim, eu sei. A gente sabe diferenciar quando é humor carinhoso. Quando tá agressiva a coisa, Exatamente, né? A gente sabe. Exatamente. Vamos perguntar pro Carlos então, né? A gente falou aqui que nem o Homem da Cobra e o Carlos tá aí, quieto, como se não estivesse aqui. Carlos, quais são suas influências? Você cresceu vendo o quê? E como isso influenciou na sua vida pessoal, profissional, familiar, amorosa e etc. e tal? Então, eu separei assim em 3 tipos de educação, né? Que a gente tá falando de formação de caráter e tudo mais. E eu tenho uma tendência a acreditar muito que o caráter ele é formado na nossa infância, então eu corri muito para minha infância, assim, dentro desse tema, né? E eu separei aqui em questão de uma educação científica, aquilo que fez às vezes da escola, em muitos momentos em que eu tinha muita curiosidade sobre as coisas, e a escola não conseguia me suprir nessas curiosidades. Separei também nas questões morais, né, aquilo que talvez dentro do meu núcleo familiar, enfim, de família, amigos e tudo mais, não era suprido talvez, ou não se tinha aquele exemplo, e
algumas obras me auxiliaram nisso. E por último, o humor também, né? Então, assim, em ciências, né, uma educação científica, eu acho que não tem como eu falar que uma das maiores influências que eu tive começava mais ou menos assim. Uma minhoca chega a ter até 5 pares de coração. Eu sou o Bigman e você está no mundo de Bigman. Eu Maravilhoso. Maravilhoso. amava o Bigman Amava também. e assim, eu tava até lembrando assim que depois do formato, né, do mundo de Bigman foi copiado, digamos assim, pela Disney e depois pelo próprio SBT que passava, né, a programação. E era assim, pra mim era surreal. Eu lembro que eu ficava hipnotizado na frente da TV, assim, acompanhando essa questão dos experimentos, das explicações de coisas do nosso dia a dia. Às vezes ele pegava, sei lá, uma pilha e explicava como a pilha funcionava, né? Aí tinha a hora do desafio do Bigman, daí ele pedia para pedir auxílio aos pais. Então, é uma cultura que se formou ali na minha infância e que me supriu em muitas coisas que eu sempre fui e sou até hoje, uma pessoa muito interessada em entender todas as coisas. Então eu tô sempre bebendo de todas as fontes para tentar entender o mundo por um completo. É claro que isso é impossível, né, numa vida só se fazer, mas eu tento, e isso desde criança. Então eu tinha muitas curiosidades. Eu acho que o mundo de Bigman mexia profundamente nisso, assim, em mim. Outra influência dentro dessa área científica, a Gabi já citou, que foi o Castelo rá tim né? Eu gostava muito de assistir Castelo rá tim e até na TV Cultura tinha o Castelo rá tim e tinha a TV rá tim né, que também era maravilhosa nesse sentido. Os dois programas, assim, eles me serviam muito nesse sentido científico, assim, de aprender muitas questões de coisas do nosso dia a dia e às vezes a escola não conseguia nos suprir, porque a escola, querendo ou não, tem uma cartilha a seguir, né? E as curiosidades de uma criança para saber como o mundo funciona cientificamente, às vezes não são respondidas dentro da escola. E tanto o mundo de Bigman, quanto Castelo rá tim quanto TV rá tim me respondiam muito e eu passava, às vezes, o dia todo, assim, acompanhando, assistindo. TV Cultura era praticamente passava o dia todo ligado aqui em casa. Aí, se eu entro na questão moral, tem também alguns programas que dois deles que eu separei 3. 2 deles são da TV Cultura também. E um deles começava com: tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, bicharada no Esse eu tinha um coral. medo. Eu tinha um Esse medo eu do nunca Júlio. assisti. Não gostava. Eu Mas gostava e tinha medo. me educou muito em questões morais, assim, né? Era um teatrinho de bonecos, mas que trazia muito uma carga, assim, sobre questões de amizade, questão de valores, de fidelidade, de você aprender a ser fiel a você mesmo e aos outros, né? Então tinha muito disso, assim, trazia muito uma carga moral que eu fui ensinado dentro dessa programação, assim, que claro, dentro de casa pelos meus pais eu era educado a isso, junto com a minha irmã, mas eu acho que era um combo perfeito, assim, aonde eu conseguia talvez ver mais aplicado, sabe? É um exemplo na televisão que não vem só de dentro de casa, então você talvez consegue, até como criança, absorver essas informações melhores. O outro da TV Cultura era o que começava com: alô, alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando. Outra lenda. Essa é mais uma Ai, edição do Diário adorava. de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. E realmente, onde tudo pode acontecer, assim, acho que no dia a dia do Lucas Silva e Silva acontecia de tudo, né? As mais diversas situações, assim, e temas até, digamos assim, que excediam só o nicho infantil, porque eu lembro que se tratava de economia, se tratava de problemas, às vezes, familiares, né? Briga entre os pais, algumas situações, às vezes, até cabulosas, assim, de situações de furto. Então, eram questões pesadas, mas que eles traziam para esse mundo infantil
e conversavam com a criança assim, sobre o que é o certo ou o errado, e ajudava muito a fazer um juízo de valores. Talvez não te oferecia uma resposta totalmente pronta, do que era o certo e o que era o errado, mas auxiliava a criança a formar esse juízo de isso é o correto, isso é ético, isso é moral e isso não. Então, acho que me ajudou muito e me influenciou muito em quem eu fui me tornando ao longo do tempo. E para finalizar, dentro dessa questão de moralidade, não tem como eu não citar o meu programa infantil que eu religiosamente assistia 2 vezes por dia, que é influenciado pelo Chespirito, né? Que é tanto Chaves quanto Chapolin. Eram Maior de programas todos. eu assistia todos os dias. SBT ganhou muito a minha audiência com Chapolin e Chaves. Acho que por isso que durou tanto tempo na TV. Mas também, assim, dentro de uma história ali, né? De um teatrinho com adultos fazendo às vezes de criança. Acho que teve muitas lições, assim, tanto de fidelidade, né? Amizade, família, as questões ali de que havia um desentendimento entre todos da vila o tempo todo, a dona Florinda estava o tempo todo ali em cima do seu Madruga, o seu Barriga sempre cobrando o aluguel dele, querendo expulsar, mas no fim de tudo eles sempre estavam se defendendo, né? Eles sempre acabavam se ajudando, eles sempre acabavam cooperando. Diversas vezes a gente vê dentro da série do Chaves questões em que acontecem com o seu Madruga e que ele se vê completamente desesperado e a dona Florinda se compadece dele, né? A própria questão do seu Barriga, porque ele passa a série toda cobrando os meses de aluguel do seu Madruga, mas nunca despeja ele, né? Nunca chega... Aliás, tem um episódio que ele chega quase a ser despejado, então, assim, ensina muitas coisas, assim, Chaves me ensinou muitas coisas, Chapolin também me ensinou muitas coisas, e que foram parte do meu dia a dia e que foram adicionando, assim, na minha personalidade, no meu caráter. E de humor, Gabi sabe bem disso, eu sou uma pessoa que usa de piadas rápidas, eu normalmente sou muito rápido para fazer piadas, e às vezes as pessoas até não conseguem pegar o time da minha piada, porque eu vou uma em cima da outra, assim, e vou pegando referências e jogando É verdade, piadas. Emílio. Não é o Pânico. Não é esse Pânico, mas uma série de filmes que eu assistia muito quando criança e que eu religiosamente assisti nos lançamentos foi Todo Mundo em Pânico. Então, assim, essas sátiras, né? Essa questão de você pegar, digamos assim, eles pegavam um filme e transformavam aquilo na sátira. E o meu humor é muito disso, de pegar a realidade, e Gabi sabe disso, e transformar num mundo inexistente para fazer a piada. Do tipo, transformar a Gabi numa criminosa procurada pela Polícia Federal do nada. A menina tá lá, sei lá, editando fotos e eu tô criando um mundo ficcional onde ela fez as maiores barbáries inimagináveis, né, por um ser humano. Então eu tenho muito disso no meu humor, assim, de criar cenas, de criar sátiras de coisas do mundo real, tornar as coisas reais engraçadas. E acho que isso vem muito de Todo Mundo em Pânico. Eu assistia e assisti e reassisti muitas vezes, né? E até hoje, às vezes eu me pego fazendo cenas com os meus amigos, minhas amigas que assistiam junto comigo. O nosso humor às vezes corre para esses filmes de Todo Mundo em Pânico. Então é outra influência que eu tive e que formou e ajudou talvez a formar o meu humor. Eu pedi $1, sua vadia. Olha, maravilhoso. Esse podcast foi É. ótimo pra Então, mostrar o quanto eu sofro na Vamos só Porque contextualizar. vocês dois assumiram que vocês fazem. Nossa, pra quem tá Eu sofro ouvindo, com o humor de vocês dois. pra quem tá ouvindo, a gente tem um grupo no WhatsApp, obviamente, porque a gente tem que manter contato, e tem outras pessoas lá também além de nós. Não vamos contar quem, segredinho, ai. E aí, o que acontece? Junto o Carlos com esse humor de pegadas rápidas dele, e o meu humor que é quase encontrado no lixo, e aí a Gabi, ela sofre quase que o dia inteiro. Então, assim, quando a gente não tá inventando uma história, incriminando ela sobre alguma coisa, a gente tá fazendo montagem com foto, mandando figurinha, e é daí pra baixo.
Não é nem daí pra cima, né? É daí pra Não. baixo, pra vocês verem que o nível só cai. Tem dia O que eu nível olho e falo, só eu cai. acho que hoje a gente tá ultrapassando. Eu Não, todos hoje os vocês dias, mandaram Henrique. uma que eu fiquei, meu Deus do céu. Vamos deixar abaixo? Deixa abaixo, deixa pra lá. Meu Deus. Mas enfim, Eu esse é o tô- tipo de coisa que acontece. É até legal, ó, esses dias aí eu acho que foi um comentário do Caturrita perguntando da onde o Carlos era tão inteligente, tão culto. Tá explicado, Caturrita. Ele cresceu vendo TV Cultura e programas infantis muito inteligentes e muito legais. Ao contrário da molecada que hoje cresce hoje vendo o quê? Ben 10? Não tem condição, né? Então, Na assim, verdade, eu tenho outra explicação. É porque Qual? o Carlos não tinha amigos, ele ficava o dia inteiro na frente da Gente. TV assistindo. depois é o Carlos que. Ai, eu É sofri isso, bullying o dia entendeu? inteiro. O Carlos fica. Não, porque eu falo, eu assisti esses programas, mas eu brincava muito na rua. Então Ai, tem coisa que eu não lembro, entendeu? Mas eu também brincava, não. Brincava nada, você nem Brincava sabia. sim. Era um ratinho. Subia do nas bico. árvores, eu adorava subir As nas árvores. árvores. Eu- Eu era apaixonado pelo filme do Tarzan da Disney, então na minha cabeça eu era o Tarzan, então eu brincava de estar na selva, perdido. Mas, ô Carlos, você alguma Ó. vez já pulou dos galhos e gritou que nem o Tarzan? Já andei de cipó. Cipó, é tipo Uber. Ele chamou Cipó. Chamei o cipó no aplicativo. Eita, cipózão, hein? Que isso? Eita, Gabi. Ai, peraí, tô tentando me ligar. Segura. ó, desculpa. Segura que tá virando 18 mais. Bom, enfim, vamos. Voltando. Caturrito, tá aí a explicação. Um menino inteligentíssimo, por quê? Porque cresceu vendo o Mundo da Lua, que era maravilhoso, cresceu vendo o Big Man, que é genial. Enfim, são coisas que também eu consumi em doses homeopáticas, né? não com Doses frequência. homeopáticas. É. Mas o Chaves aí pra mim foi a cereja do bolo, sem dúvida. Mr. Bean, Monty Python, coisas maravilhosas do humor, que até hoje eu tenho aqui salvo um monte de coisa. Enquanto eu vou lá, abro. Ai, Mr. Bean é maravilhoso. Pra jantar também. eu abro um negócio aqui e fico assistindo, dando risada. Eu assisti Mr. Bean, tipo, acho que milhões e milhões de vezes. Era um programa que eu tinha com os meus pais, né? Porque o Bigman, ele passava ali por umas 6 horas da tarde. No final da tarde. E daí, logo em seguida, passava Mr. Bean. Então eu lembro desde criança, assim, eu assistia o Mundo de Bigman, e daí meus pais assistiam Mr. Bean e eu assistia junto com eles. Então, é outra marca, assim. Eu nem lembrava de Mr. Bean, ainda bem que tu citou, e meu coração Gente, aqueceu de acabei novo. de lembrar um que marcou a minha infância. Marcou porque eu achava muito fofo. O quê? Muito fofo e assim... Teletubbies. foram- Ursinhos Não. carinhosos. Aí no Teletubbies não foi da minha época, eu já era grande já. É Rei Babar, que passava na Cultura. É do elefante? Isso. Gente, é muito Os lindo 7 esse monstrinhos, desenho. Gabi? Que 7 monstrinhos, Henrique? Era um Rei Babar. E assim, é uma das coisas que eu... Acho que só o Henrique que não, pelo que ele falou. Mas eu tô percebendo que o meu comentário do Carlos... Tudo que nós assistimos tinha muito lance da imaginação e da fantasia, Sim. né? Se a gente for assim, todos esses nossos desenhos, filmes, séries e afins, todos eles mexiam muito com a questão da fantasia, de mostrar que é possível as coisas. Talvez isso eu tenha carregado muito até hoje em mim, essa coisa de, para mim, nada é impossível. Eu falo, se o negócio já aconteceu, se alguém já fez, é porque é possível, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E isso é algo que eu carrego de mim desde criança, justamente por ver essas coisas, principalmente que em Lucas, no Mundo da Lua, a gente sabia que aquilo poderia acontecer, né? Tinha muito lance da imaginação. E até hoje eu sou uma pessoa que eu imagino muito, sabe? Eu não sou uma pessoa tão assim, eu sou realista, mas eu falo que às vezes eu sonho muito. E eu acho que isso também é muito de acordo com o que eu tive na infância e o que eu carrego até hoje. Entendeu? E é o que faz eu ser quem eu sou. Eu não acho algo errado eu usar essa imaginação, entendeu? Você usou uma frase muito importante para minha próxima pergunta,
que eu consumia também esse tipo de produto infantil para estimular sua imaginação, mas eu acho que a minha imaginação vinha mais quando eu tava brincando, seja com meus brinquedos, seja com meus amigos, onde eu queria roteirizar a história e fazer ela acontecer do jeito ali que eu imaginava. Eu não consumia muita coisa que você ficava assistindo ali, vendo alguém imaginando a história, entendeu? Ou seja, você é o dono da sua própria história. Eu sou o dono, eu sou o senhor do meu destino, ninguém me manda, ninguém me cala. Gente, foi um prazer esse podcast. Finalizamos com essa frase de impacto. Mas o que eu queria perguntar, que você falou que foi muito importante, todos nós aqui concordamos que a gente foi influenciado sim por muita coisa e carrega os valores dessas coisas até hoje de alguma forma, certo? Certo. Vocês acham que vocês seriam quem vocês são sem ter consumido essas coisas com tanto apreço que vocês consumiram? Eu acho que assim... Acho que não, tá, Henrique? Por quê? E agora eu vou entrar num ramo muito filosófico aqui, sociológico, na nossa conversa, que talvez não vá ser tão interessante para vocês dois e para quem está nos ouvindo. Mas eu acredito muito na teoria do Émile Durkheim sobre essa questão de formação de indivíduo, né? O Émile Durkheim, que era um dos 3 porquinhos da sociologia, junto com Max Weber e com o Karl Marx, ele tinha o entendimento que a sociedade formava o indivíduo, né? Porque até então, até o Émile Durkheim, se achava que os indivíduos formavam a sociedade. E o Émile Durkheim, ele vem com a ideia que não, o meio social onde a pessoa está inserida que vai traçar o caráter dela, a personalidade dela, e eu acredito muito nisso, né? Eu acredito sim que o meio social onde cada um de nós está inserido, ele corresponde a quem nós vamos ser nas nossas vidas, né? Como nós vamos reagir a cada situação, nossos gostos, nossos desejos, nossos sonhos, tudo vem desse meio social da onde a gente é inserido, tanto do meio social família, quanto do meio social vizinhança, quanto do meio social hoje com a internet, grupos de internet e tudo mais. Então eu acredito muito que a gente é formatado através desses meios sociais onde a gente está inserido. Então eu não consigo acreditar que eu seria exatamente quem eu sou hoje se eu não tivesse sido inserido dentro desses contextos sociais nos quais eu fui. Então, se eu não tivesse nascido na época onde passava o Mundo de Bikman na TV para eu assistir, se eu não tivesse nascido na época que passava Cocoricó, que passava Lucas no Mundo da Lua, Chaves, Chapolin, etc., né? Se eu não tivesse a família que eu tenho, se eu não tivesse os amigos que eu tive, eu nunca seria a pessoa que eu sou hoje. Eu seria formatado de uma outra forma. Isso não significa que eu seria uma pessoa ruim, então, ou mais má, ou melhor, uma pessoa boa, muito mais boa, enfim. Não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que eu provavelmente seria muito diferente do que eu sou, né? Então, eu acredito muito nessa teoria, nessa tese, na verdade, de Émile Durkheim, e o indivíduo ele é formado pelo meio social, e dentro disso eu insiro a própria mídia, né, as representações midiáticas, séries, filmes e tudo aquilo que a gente assiste, principalmente quando criança, né, que como eu comecei falando antes, é onde eu acho que está o cerne, né, do nosso ser, da nossa caracterização como ser humano e como indivíduo, é lá na nossa infância, que é onde a gente aprende a ser indivíduo, né? E depois, ali na adolescência em diante, a gente só passa a reproduzir aquilo que a gente filtrou lá na nossa infância. Claro, a gente vai aprendendo mais coisas, sim, mas eu acho que sempre há um sobrepeso lá daquilo que vem na infância. Quando a gente aprende algo na vida adulta, a gente vai buscar lá na nossa meninice respostas para aquilo que a gente está aprendendo, para ver se aquilo vai servir ou não para a nossa vida. Então, a resposta para a tua pergunta é não. Eu não acho que eu seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado tanto tempo assistindo, né, essas obras, essas séries e esses filmes que eu citei antes. E você, Gabi?
Eu também acho que eu não seria a mesma pessoa, seria uma pessoa diferente, mas eu nem fico pensando nisso, sabe? Tipo, se eu não tivesse assistido, quem eu seria? Eu acho essas obras, elas influenciaram, sim, né, de maneira positiva, mas uma coisa que foi essencial foi justamente a escolha dessas obras, né? A gente tinha, mesmo que talvez nossos pais direcionavam a gente para assistir aquilo, né? A gente não assistia qualquer coisa. Então, assim, eu acredito que foi algo assim também dos nossos pais, sabe? É bem isso que o Carlos falou. É bem o meio onde nós estamos inseridos que também influencia. Tudo acaba influenciando, né? Tudo acaba influenciando. E eu acho que quando você fica mais velho, é quando você percebe o quanto as coisas te influenciam e aonde você onde você começa a entrar na fase adulta, que aí você começa a meio que agir sozinho, né? Onde você começa a optar pelas coisas que você quer assistir, pelas coisas que você não quer assistir, pelos meios que você não quer estar inserido mais, ou os que você quer pertencer àquilo. Então, assim, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse pelas experiências de modo geral que eu tive na minha infância. E concordo com tudo que o Carlos falou também, de forma mais filosófica e mais chique, do jeito que ele falou. Tá ótimo, Carlos, parabéns. Eu concordo com o ponto de vista filosófico do Carlos, eu acho que faz muito sentido. Aonde a gente está inserido, de certa forma, é o que é uma gota no oceano pra gente ser o que a gente é, porque somos indivíduos pessoais e cheios de complexidade e tudo mais, mas a gente é cheio dessas complexidades, dessas coisas, das coisas que a gente mesmo consome e acaba criando na nossa cabeça. Então meio que é tipo, o que nos faz mal também é o que nos faz bem, é uma loucura meio doida assim. Só que ao contrário da Gabi, que falou que não pensa muito nisso, eu penso muito nisso, porque, por exemplo, eu tenho um irmão que eu não conheço, eu não cresci com a presença do meu pai, eu fico pensando como teria sido a minha vida, mesmo consumindo essas coisas que me guiaram pro meu rumo pessoal e profissional. Como seria minha vida com essas pessoas inseridas nela, sabe? Tipo, qual seria a influência dessas pessoas em cima das coisas que eu estou consumindo e que vão me fazer tomar um rumo profissional, me fazer tomar um rumo pessoal, enfim. Como é que eu vou... qual o peso que essas pessoas teriam em cima da minha escolha em ser produtor audiovisual, por exemplo? O que meu pai falaria? O que o meu irmão falaria, entendeu? Querendo ou não, a nossa história, ela é diferente, né? A nossa infância, ela foi diferente, né? E assim, ao mesmo tempo que você fica pensando nisso, é algo que foge do seu controle, né? Porque não tem como você voltar atrás. Sim, não tem como você criar essa realidade que você imagina. Então, você fica só pensando em 1001 possibilidades, você não sabe onde isso vai dar, porque isso nunca vai acontecer, porque você só tem essa vida e é isso. E aí você esquece de viver o seu hoje, e aí você fica pensando no seu ontem, e esquece de viver o seu hoje, que é o mais importante da sua vida. Sim, é como faz o Tarantino, por exemplo, nas obras dele. Ele muda os finais de momentos históricos. A gente tem Bastardos Inglórios, onde a gente tem lá o grande ditador da Segunda Guerra, que acaba morrendo de uma maneira diferente no filme dele, e isso impede um monte de outras ações que aconteceram de verdade no nosso mundo. E a gente também tem isso em Era Uma Vez em Hollywood, onde o final é mudado ali e impede que uma coisa que aconteceu de fato aconteça naquele universo. Então, assim, ele olha, acho que meio por esse lado, sabe? Tipo, se isso não tivesse acontecido, o que teria acontecido? Eu acho esse tema muito bonito, muito abrangente, e de certa forma também ajuda a gente a guiar o nosso pensamento para onde a gente quer ir. Assim. Então, é legal olhar as possibilidades do que está acontecendo em cima daquilo que influencia a gente. Eu acho importantíssimo. Façam mais isso, pessoal. Oi, Henrique, você comentando agora sobre isso, me veio na cabeça algo assim. Eu acho que se eu não tivesse vivido isso, eu acho que mesmo depois de grande, depois de adulto, eu tentaria vivenciar, entende? Mesmo sendo adulto. Eu acho que é o que muito acontece hoje em dia. Eu acho que a gente até já comentou isso em um podcast, que é essa coisa nossa
de adultos, tipo, ainda gostar de certas coisas que para algumas pessoas acham que é coisa de criança. Sabe aquela coisa, tipo, de você comprar... comprou a action caneca do Harry figure. Potter. Ai. Exatamente, sabe esses detalhes? Aham. Eu acho que isso pode ser algo que a gente não teve na nossa infância, a gente não teve acesso e hoje a gente meio que tenta compensar. Então, É como a gente dá um presente pra gente do passado. tipo isso. Uhum. Então, assim, se eu não tivesse assistido, que eu assisti quando eu era criança, mas hoje adulta, tendo conhecimento, tendo o acesso a esse tipo de conteúdo, eu com certeza iria assistir. Por quê? Porque eu escolho. Você entende? Quando a gente é criança, a gente não tem essa coisa de você escolher. Você até escolhe, tipo, eu quero assistir tal desenho ou não. Mas assim, se sua mãe colocasse lá pra você assistiria e pronto. Entende? Ou você iria brincar na rua, ou você iria fazer outras coisas. Mas assim, você não entendia o motivo de você não querer assistir. Diferente de hoje, que a gente tem consciência do que a gente quer consumir e do que a gente não quer consumir. Então, se eu não tivesse acesso, com certeza hoje eu estaria consumindo. Como muitas coisas que eu sei que eu faço hoje, é porque naquela época eu não tive acesso e hoje que eu tenho, eu quero ter para mim, entendeu? Eu quero vivenciar. E cada pessoa vai ser diferente, né? Tipo, o calo vai bater diferente em cada lugar, em cada pessoa. E eu acho que não tem nada de errado, né? Você querer, sei lá, às vezes, por isso que a gente fala que quando a gente tá com criança, a gente volta a ser criança, né? E isso é muito legal, porque realmente é o que acontece. Quando você tá perto de uma criança, você volta tudo aquilo que você viveu e você volta a ser criança. Por isso que hoje em dia a gente acaba focando nas coisas que a gente gosta, que muita gente acha que é coisa de criança, né? Essas coisas de assistir séries, de você consumir, você comprar um bonequinho, um Funko, você ir numa convenção, você tirar uma foto com um artista, você comprar uma camiseta, sabe? Essas coisas que para muitas pessoas olham pra gente e falam, ó lá, aquela pessoa não amadureceu. Mas não é isso. Tem muito comentário desse de tipo, o cara tá com 30 anos e tá usando a camiseta do Batman. Dane-se. Dane-se, exatamente. É para não falar outra palavra. Existe alguma coisa em vocês, porque assim, a nossa infância é normalmente o lugar onde a gente mais tem segurança. É lugar onde a gente, mais de uma forma ou outra, não necessitou se preocupar, digamos assim, como um ser responsável. Então a gente basicamente confiava que seja o pai, seja a mãe, a avó, enfim, quem criou, né, quem morava junto, quem tomava, quem era cuidado, ou até mesmo num orfanato, ou enfim, a pessoa responsável por cuidar, você simplesmente vivia confiando que você ia ganhar o seu alimento, que você ia ter as suas necessidades supridas, sem necessariamente ser o responsável por ter essas necessidades supridas. Então é um lugar onde a gente mais confia, porque depois na vida adulta a gente é responsável por ter as nossas necessidades supridas, novas necessidades aparecem, a gente também cria muitas necessidades às vezes, e isso tudo se torna uma bola de neve onde a gente vive preocupado e desesperado, sem confiança, né? A gente não confia em nós mesmos porque a gente agora é os responsáveis, se torna o responsável pelo suprimento das nossas necessidades. Então a nossa infância ela tem detalhes de conforto, digamos assim. E agora, enquanto a Gabi estava falando e o Henrique, vocês dois estavam conversando, me lembrou um fato de que eu tenho, assim, que eu rebusco lá da minha infância. Quando eu preciso me acalmar, ou quando eu estou numa situação muito estressante, ou quando eu estou sofrendo por qualquer motivo que seja, esteja em crise de ansiedade e tal, existe uma coisa que eu faço e que é exatamente o que eu fazia quando eu era criança. Então é uma maneira de eu buscar esse sentimento de conforto da infância, entende? De eu, de alguma forma, buscar aquela vida que eu tinha lá na infância,
que é justamente colocar uma série ou um filme que eu goste, pode ser algo que eu assisti na infância ou algo novo, mas sentar para assistir segurando uma cumbuquinha com brigadeiro de colher e tendo um salgadinho Cheetos, normalmente o Cheetos Onda requeijão, para comer assistindo. Por quê? Porque isso era o que eu fazia quando era criança no meu dia a dia, às vezes de tarde ou uma tarde da semana, sentava com a minha irmã na frente da TV e a gente assistia comendo brigadeiro de colher e Cheetos, normalmente o Cheetos Onda, né? E quando eu entro em desespero, ou eu tô muito ansioso, ou muito desesperado, ou me cobrando muito, eu automaticamente, sem pensar, assim, eu preciso fazer isso. Não, eu vou no mercado, compro coisa para fazer brigadeiro, compro um Cheetos Onda, venho para casa, ligo a TV em um filme ou uma série que eu queira assistir e fico ali, porque aquilo de alguma forma me traz um conforto de volta, que era aquilo que eu tinha na infância, assim, de calma, tu não precisa se desesperar, tu não precisa entrar nessa cobrança, tu não... Ok, tu é responsável pela tua vida, mas ok, confia, fica, sabe, na tua. Então a pergunta é, vocês têm isso também? Vocês têm algo que, vez ou outra, vocês rebuscam lá na infância, tentam buscar de novo essa infância para viver, seja em comprar objetos, seja no dia a dia de vocês, não sei. Eu tenho um ritual muito parecido com o seu, que é de assistir coisas do passado, não como as mesmas coisas, não como um brigadeiro de colher e um Cheetos Onda de requeijão, mas eu tenho muito costume de assistir as coisas que me fazem bem, como um Chaves, Chapolin, Mr. Bean, que nem eu falei, eu sento aqui, vou jantando e assistindo essas coisas, principalmente Hermes e Renato. Mas uma coisa muito que eu tenho de fazer, que na época eu fazia em forma física na infância, que era brincar, era extrapolar, e como eu já disse, todas as minhas brincadeiras eram sempre narrando uma história, criando um enredo. Então hoje eu faço a mesma coisa, só que eu escrevo, né? Eu começo a passar ideias pro papel, e aquilo no futuro ou me vira um roteiro cômico, ou vira um negócio que eu guardo aqui, eu mando para alguém, e alguém tem um lampejo de uma ideia para trabalhar em cima daquilo. Então eu sinto que eu ainda faço a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, que era brincar, só que agora eu faço a minha brincadeira escrevendo, que eu escrevo um monte de coisa absurda, tem coisas que eu acabo deletando, tem coisas que eu acabo depois reescrevendo, enfim, mas eu faço a mesma coisa, de uma outra forma, agora de uma forma mais mental do que física, mas num olhar geral é basicamente a mesma coisa que eu acabo fazendo. Eu tenho também, sempre choro. Brincadeira. Imaginei muito a Gabi caminhando normalmente, de repente ela se atira no chão. Ela senta na calçada. Eu não aguento mais. Não, mas assim, eu até hoje eu percebo nesses momentos assim de estresse, ou eu me isolo, que era algo que eu fazia muito quando eu era criança, e escrever. Eu escrevo tudo que eu tô sentindo. Isso desde criança eu fazia isso, por quê? Porque era uma forma de eu colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo nos mínimos detalhes, sem ninguém me julgar, né? Então, assim, eu sempre fui de brincar sozinha às vezes, principalmente brincar de escolinha, entendeu? Então era no momento que eu sentava e escrevia, e é algo que eu vejo muito em mim ainda hoje em dia, né? Que eu sento, tipo, eu tô com a cabeça cheia, preciso de alguma coisa, ou eu tento ficar sozinha, não conversar com ninguém, sabe? Tentar colocar o pensamento no lugar e escrever. No diário de Daniela são escritas tantas coisas. No diário de Gabriela. Diário de Gabi. O remake. Mas, uma coisa que eu percebi já adulta, que nem falaram desse ponto aí, que eu acho que já adulta eu já criei um novo hábito, que é também assistir série. Então, assim, eu percebi que toda vez que eu preciso relaxar, eu assisto Harry Potter. Tipo, eu não consigo assistir outra coisa, entendeu? Tipo, eu preciso relaxar a mente. O que eu vou assistir? Harry Potter. Aí eu faço a maratona. 7 filmes, ou faço tudo bagunçado. Aí chega no Cálice de Fogo, já tá de saco cheio. Aquele filme gigante, não acaba nunca. Não, pior que eu gosto do Cálice de Fogo. Eu começo por ele, aí na metade
me enche o saco, aí eu vou pra Ordem da Fênix, aí depois vai pro outro, aí, entendeu? É assim, eu vou alterando, mas assim, eu acho que é isso que eu lembro de criança, de eu fazer até hoje, mas nada muito ligado, sabe, alguma coisa relacionada a, tipo, a séries, a filmes. Aí eu vi música. É algo que desde pequena eu sempre fiz, sabe, aquela coisa de eu ter meu próprio Discman, meu Walkman, eu colocar a música e, tipo, relaxar. Se o Henrique tinha vontade de ser ator de novela, meu sonho era participar de um clipe de uma música. A gente falou bastante de como as coisas nos influenciaram, a gente até entrou em reflexões aqui muito interessantes e muito complexas, mas a gente também precisa falar da parte negativa dessas influências, né? Porque até agora a gente só ressaltou as coisas boas, as nossas questões morais, nossas questões de costume, mas quais são os riscos que essas obras, não precisa ser necessariamente a sua, tá? Mas dentro de uma sociedade, num contexto geral, você vê, né, a gente tem aí o Stranger Things, que bombou muito, todo mundo com a camiseta do Hellfire Club, legal, isso é coisa boa. Mas a gente também tem a série do Jeffrey Dahmer, que é extremamente periclitante. Então, assim, quais são os riscos que uma obra pode trazer dentro da sociedade se as pessoas resolverem seguir uma influência aí um pouco errada, ou achar aquela ideia meio aceitável? Como que funciona isso para você, Carlos? Eu acho que os principais riscos para mim são sempre. Eu venho construindo durante todo esse podcast essa questão da infância, assim. E eu acho que o principal risco é os adultos instáveis que a gente tem hoje em dia, né? Dos quais eu também faço parte, né? Essas instabilidades, essas dificuldades de saber lidar consigo mesmo. Nós somos uma geração de adultos que é muito diferente da geração de adultos dos nossos pais, né? Que ou era uma pessoa muito ruim ou era uma pessoa muito boa. Hoje em dia nós somos instáveis, nós parecemos estar sempre perdidos, a gente não tem muitos propósitos, a gente tem vários propósitos e não consegue se decidir para onde a gente vai, e cada minuto A gente busca um equilíbrio o tempo todo, só toma no cu. Exatamente. Exatamente. E a minha preocupação nessa questão das obras, né, que nem tu citou a questão do Jeffrey Dahmer e tudo mais, é sempre qual? Porque, querendo ou não, né, aceitemos ou não, a geração adolescente e adulta, ela dita muito sobre as influências das crianças, né? É para onde as crianças olham, é para onde as crianças se referenciam para formar também o seu caráter. Então, nós sendo abalados por essas obras, né? E vendo que nem a própria questão do Jeffrey Dahmer, assim, eu assisti, eu mesmo disse para vocês, né? Eu achei muito boa no quesito contar a história em alguns sentidos, porque realmente ela pegou a história e contou, né? Com muitos fatos, não escondeu muitas coisas e eu achava que poderia esconder, mas ao mesmo tempo trouxe sim uma romantização para outros aspectos, né? E quando a gente trata de uma sociedade com adultos instáveis, essa romantização ela pode ser muito tóxica, porque pessoas instáveis com propensão a se abrir para qualquer coisa que é romantizada pegam nisso uma referência e começam a idolatrar esse tipo de coisa. E não digo que reproduzir as mesmas coisas, mas só o fato daquilo se tornar uma referência para esse adulto dentro de uma casa onde tem uma criança já é suficiente para trazer isso tudo para dentro da vida dessas crianças também. E daí isso começa a me fazer um questionamento. Se os nossos pais eram adultos diferentes, nos influenciaram em conjunto com toda essa questão que a gente já citou de séries, filmes e etc., e nós nos tornamos adultos instáveis dessa forma, como é que vai ser essa próxima geração de crianças que está vindo aí, que estão sendo educadas e que estão tendo como parâmetros esses adultos instáveis que nós temos nos tornado?
né? Então isso é muito preocupante. Eu acho preocupante principalmente essas questões de romantização de assuntos e pautas sérias, né? E hoje em dia a gente já falou isso em várias vezes, pelo menos eu, né? Eu não vou jogar isso para vocês, porque se tiver que ser cancelado, serei. Mas eu acho que existem muitas pautas importantes, e agora eu digo pautas sociais, que são extremamente ridicularizadas pelas próprias militâncias daquelas causas, por querer usar em lugares que às vezes não são cabíveis. Querer, às vezes, diminuir essas causas para sair em benefício próprio, né? E isso é uma forma de romantização que cria crianças que estão vendo isso como exemplo. E hoje em dia a gente vê crianças reproduzindo já discursos, às vezes, de militância, sem ter um entendimento social sobre aquilo, sem ter uma vivência sobre aquilo, e já estão reproduzindo isso e aplicando em coisas ínfimas, que não são aplicáveis àquela causa. E, às vezes, usando essas causas para levantar bandeira em situações que não deveriam ser. Então, é esse o meu medo, é toda essa romantização e nós, como adultos, temos traçado através tanto dessas obras, quanto das questões e pautas sociais e políticas e etc., que têm se levantado, o quanto a gente, querendo ou não, emburreceu a ciência para tentar usar em proveito próprio, e quanto isso pode vir a refletir nas próximas gerações. E o momento aí da citação do Carlos, ele basicamente descreveu o Twitter, que é como ele funciona. Aquela rede social Exatamente. perigosíssima. Eu tava tendo uma conversa não faz muito tempo com uns amigos, onde a gente caiu no assunto temas de aniversário. E aí a gente falou, pô, mas tem criança hoje fazendo um tema de aniversário do TikTok, que é uma coisa completamente absurda, né? E aí um deles virou e falou assim, não, mas você fazia, sei lá, por exemplo, do Power Rangers. Aí eu falei, tá, temos um argumento aqui, né? Ele quer comparar uma coisa boba, infantil, que é os Power Rangers, com uma coisa completamente vazia e cheia de como é que fala? De busca por um ego, sei lá o quê. Porque assim, Power Rangers, por mais bobo que fosse, ele é uma obra ficcional, ele tem um núcleo único de direção. Enquanto o TikTok é uma rede social onde todo mundo posta qualquer coisa, então assim, aquela criança consome tudo, de tudo um pouco. Ela não tem norte nenhum. Ela não, né, uma hora você tá vendo uma dancinha, na outra hora você tá vendo alguém denunciando um político corrupto, sei lá, qualquer coisa. Então assim, aquilo deve ser uma fritação na cabeça de quem tem 12, entre 16 anos, assim, que não entende nem o que aquilo quer dizer, ou para onde aquilo vai levar. Eu tava no mercado esses dias, escolhendo um miojo, e aí parou uma menina do meu lado, também para pegar comida, ouvindo música no celular, alto, que já é uma puta falta de respeito, com uma camisa com aquele T do TikTok, e do nada ela começou a fazer a dancinha. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, eu catei qualquer sabor de miojo ali e saí andando, porque eu me senti muito constrangido. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? Pra onde as pessoas estão indo? Eu nunca parei no corredor do mercado e morfei num Power Ranger. Você entende? Sim. Então, assim... Poxa, Henrique. Então, sei lá, eu não sei o que tá acontecendo. É uns bagulho meio maluco. Mas é muito assim, eu vejo que hoje em dia, né, as coisas são... e é um meme, mas que é muito real. Tá na internet, é verdade. Então, assim, se eu vi na internet que tal e tal coisa é verdade, né? Eu saio defendendo aquilo com a minha alma. E eu brigo com as pessoas e corto relações com as pessoas porque eu vi um vídeo de um influenciador defendendo tal e tal ideia, né? Ou eu vi numa série tal e tal questão. Então eu vou defender. Só que é como eu disse, gente, está se sendo usada essas questões às vezes em lugares que não se deve. E as pessoas estão se acabando socialmente, né? Quando eu falo em convívio de família, claro, quando eu acho que as coisas elas vão para um extremo muito grande, é completamente cabível discussões de pauta. Mas às vezes as pessoas estão usando pautas em lugares que tipo, cara, eu vou fazer um almoço pro pessoal em casa e as pessoas estão usando pautas no jeito que eu cozinho. Na maioria das vezes não tem nada a ver.
essa questão que o Carlos falou de ter adultos instáveis gerando, né, cuidando dos adolescentes, das crianças hoje em dia, isso é real. Cara, é real, porque a criança ela reproduz muito o que ela vê dentro de casa, né? O que ela vê dos pais. Então, pensa, se assim, e quando eu falo instável, eu não tô falando você ter um problema no trabalho, você, né, acontecer algo, problemas da vida, né? O que a gente vê muito são pessoas perdidas, literalmente perdidas, e muitas até culpam a pandemia por causa disso. Para mim, eu acho que a pandemia acentuou demais aquilo que as pessoas já eram, né? Mas se a gente for parar para analisar e olhar a sociedade hoje em dia, cara, você vê, por exemplo, crianças de 3, 4 anos reproduzindo falas de muitas vezes de séries que não era para criança estar assistindo. Não era nem para saber que existia. Exatamente. Entendeu? Você pegar uma série de um assassino, tá? O cara estuprou, o cara torturava, o cara fazia um monte de coisa e a criança tá lá assistindo de boa, ou até o pré-adolescentes. Entende? É muito perigoso isso. E o que me preocupa muito é eles pegarem isso, por exemplo, pegar uma série de um criminoso e só porque está na Netflix ou em qualquer outro streaming, achar que aquilo é normal. Você entende? Não achar aquilo como, pô, é uma coisa errada. Não é isso que eu quero pra minha vida. Até hoje tem coisas que eu assisto e eu evito de assistir porque aquilo me faz mal. Aquilo gera um sentimento ruim. Às vezes eu quero assistir porque né, se você quer ter o conhecimento. Mas tem horas que aquilo dá uma gastura em você e você não consegue assistir. É a mesma coisa. Imagina uma criança de 3, 4 anos ficar assistindo, tipo, da Atena o dia inteiro, onde só fala coisa ruim, só fala as merda que acontece no Brasil, em São Paulo, no mundo. Que qualidade de vida essa criança vai ter quando crescer? Se nenhum adulto tá tendo. Que nenhum adulto, em sã consciência, que fica assistindo aquilo, consegue ter uma vida saudável. Não dá. Não dá. Eu acho que a partir do momento que nós como adultos, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos. Não dá mais para agir como criança. Entendeu? Principalmente em relação a isso. E eu falo até em relação às coisas que a gente mesmo consome. Não faz bem, tem coisa que não faz bem. Não adianta você assistir tal série porque tá na moda. Ou, tipo, ver o TikTok, nem vocês comentaram aí, porque é algo que tá na moda. Não, não é. Não é porque algo está na moda, não é porque algo está na internet que é uma coisa boa. Né? Isso que a gente vê muito na sociedade hoje em dia. E, tipo, um pouco diferente do que eu vejo da nossa infância é que pelo menos eu falo por mim, eu tinha limites. Não era tudo que eu via. Não era tudo que meus pais deixavam eu ver. Justamente por conta disso. Só que aí depois você cresce, você acaba tendo informação, você acaba tendo acesso àquilo. Mas mesmo assim, você consegue discernir o que te faz bem e o que não te faz bem. Hoje em dia, já vejo muitas pessoas assistindo para ser aceito, assistindo porque quer militar no Twitter, porque quer falar, quer se dar, quer mostrar para as pessoas que é bem informado. Sabe? E isso é triste, é muito triste de se ver. Porque é uma provação, tudo você tem que provar. É a mesma coisa, imagina a gente toda hora fala uma série, aí eu tenho que pegar e falar, não, porque eu também assisti essa série, é assim, assim, assado, não sei o que lá. Mas, tipo, se não é uma série que eu gosto, quantas vezes vocês no grupo falaram de determinadas séries que eu falo, não assisto, ou vice-versa? E a gente não sente aquela pressão de você seguir o bonde, né? Seguir o que a maioria tá fazendo. E eu acho que isso difere muito o que a nossa geração da geração que vai vir.
nós tínhamos limites e éramos limitados, né? Porque eu mesmo só Muito. fui ter internet quase em 2005, então assim... Mas era um limite, Henrique, um Uhum. limite bom. Sim, Um não tô limite falando que é ruim, não. necessário, entendeu? Tô falando Era que é um ruim, não. limite necessário. Assim, eu não tô falando daqueles pais que eram, sei lá... A Alfa colocando sargentão. limites, por exemplo. Exatamente. Umas Tipo, estacas. eu não tô quando a gente conversa aqui, a gente não tá falando dos extremos, né? Aqueles pais extremistas que não deixam a criança sair pra nada. Eu nem dos pais super liberais. A gente tá falando do senso, né? Do que é ali no meio, que é o que tipo deveria ser, e dependendo da O criança, educador, ela na precisa- verdade. É, Aquele que diz assim, por exemplo, tu quer hoje de noite assistir TV tanto tempo, então tu vai ter que secar a louça. isso. Ensinar a criança que para ela ter uma recompensa, como a gente agora na vida adulta tem que trabalhar para ter um salário, a criança ela Exatamente. tem algumas tarefas. Exatamente. Enfim, a gente fica puto da vida, que nem foi a Gabi agora, que deu um show, deu um escândalo. E... Que isso? Mas é isso, eu acho que as influências estão aí, a gente consumiu delas, e elas levaram um bate-papo muito reflexivo, muito importante, e que, sei lá, eu acredito que agregou. Agregou, Gabi? Pra caramba. Agregou, Carlos? Agregou aí, olha que a gente não dava nada por isso. A gente tava zerado nesse tema, a gente olhou e falou, não vai dar nada, não vai pra lugar nenhum. Mas sabe pra onde foi? Pros comentários, Gabi. Exatamente. Aê. Então, ó, os comentários da semana foram bem interessantes, né? Começando com o Cato Rita, maravilhoso. Falou que se ele fosse um artista muito foda, com muitos fãs, ele iria fazer um show ao vivo em todos os cinemas ao mesmo tempo. Imagina que foda um show simultâneo no mundo todo com milhões de fãs assistindo. Foi uma das coisas que a gente, foi uma das coisas que a gente comentou, né? O que dá pra fazer ainda? É isso. Dá pra fazer um show no cinema. A gente tem show na TV, passa o Rock in Rio em não sei quantos países aí. O test drive disso foi a pandemia com as lives dos cantores, né? Que, claro, Sim. era restrito para os seus seguidores, mas realmente, imagina todas as salas de cinema do mundo alugadas ao mesmo tempo por um artista passando seu show para todos os fãs que estão disponíveis a assisti-lo ao mesmo tempo. Imagina o cara ter a oportunidade de dizer: eu fiz um show no cinema e lotei com 200 milhões de Eu fiz um show no pessoas. cinema pro mundo. Ao vivo. Cato Rita também agradeceu, né? Nos elogiou. Agradeceu não, né? Nos elogiou pela trilha sonora do podcast passado. E ele falou aqui que ele me acha muito fofa e que ele não entende por que vocês me tratam mal. Cato Rita, Eu acho que ele entendeu agora. já foi explicado pra você. Mas acho que ele não viu nem um pouco. A gente trata até bem, moderadamente, a Gabi no podcast, mas... No podcast, né? Porque no off... É que, na Pois verdade, é, Cato Rita, os dois, eles são bipolares. Mentira. Então, aqui Ó, eles são de um psicofobia. jeito, e eles não assumem, entendeu? Eles não assumem. Eu só tenho ansiedade e nem tomo remédio, então assim. E aí ele colocou aqui uma brincadeira, vamos lá, quero ver se vocês... Ai, adoro as brincadeiras. As brincadeiras. Eu vi essa daí, eu já tô sofrendo por antecipação. Adoro. Eu já tenho minha resposta nítida. Ó, ele falou, jogo do brincar, Cato. casa, beija ou mata. Ai, Só gostou. que aí ele colocou vários artistas e eu vou falar pra vocês, tá? Tá bom. Cazuza, Elis Regina e Tim Maia. Gente, Quem vocês casa, beija ou mata? Ai, olha. Eu dou um beijo na Elis. Caso sim. Desculpa, Caso, mas você já morreu mesmo, Cazuza. Eu adoro a sua obra. os três morreram. Não tem problema. Eu tô usando isso como justificativa. Porque não tem quem matar. Mas assim, é que a Elis, a música dela é muito boa. O Tim Maia, a música dele é muito bom, apesar de alguns tropeços no caminho aí. O Cazuza também tem música boa, mas não sei. Eu não beijaria e não casaria com o Cazuza. Eu, diferente do Henrique, eu beijaria a Cazuza. Eu gosto muito de Cazuza. Casaria com Elis, manteria uma relação duradoura com Elis, porque pra mim ela é um ícone maravilhoso brasileiro. E infelizmente, com muita dor no coração, eu teria que matar Tim Maia. Ai, Que é uma perda enorme. já foi, vai ser de novo.
E você, Gabi? Olha, essa é difícil, porque eu não gosto de nenhum deles. Meu Deus. Matou os três. Mas Não, eu acho que eu casaria com o Tim Maia, porque eu gosto do Tim Maia, mas tipo, eles não escutam música, então não tem Cazuza também não. Não faz meu tipo. faz- Então, acho que eu mataria os dois. que não é pra namorar de verdade, tá? Ai, caramba, peraí. Depois que terminar o podcast aqui, a Gabi vai no Facebook atualizar o status dela. Ela sério. Casou. Olha, agora esse é mais difícil, hein? É. Amy Winehouse, Adele e Beyoncé. Eu mato a Beyoncé. Desculpa, Beyoncé. Olha, eu casaria com a Beyoncé, beijaria a Adele e mataria a Amy. Ah, Ai, gente, eu vou ter que sair. Tchau. O Carlos casaria com todo mundo, é isso. Beijo, tchau. Próximo, é isso, né, Carlos? ó, Não, tem que responder, mas assim, com muita dor no coração. Pelo argumento que o Henrique já usou, eu mataria a Amy porque ela já morreu. morreu. Então Não. ela não tem mais o que, digamos assim, render. O que ela tinha pra Pensando produzir, ela bem. já produziu. E pensando bem, ela não é uma pessoa muito estável. Assim, não dá pra casar com ela, não. Beijaria a Beyoncé e casaria com a Adele. Ok, agora Beatles, Nirvana e Guns. Vou matar o Guns, que é chato, insuportável. Não dá. O Nirvana é a aventura de uma noite, é um beijinho e tchau. E casa com o Beatles, né? Grande sucesso da música. Eu já sei Inglês, que é o contrário. Sustento o Henrique. Eu faria a mesma coisa. Mataria o Guns, beijaria os Beatles e casaria com o Nirvana. Nossa, que louca, Gabi! Vida louca. Pura cocaína. Agora o próximo é o mais difícil pra mim. Mamonas, Backstreet Boys e Coldplay. Nossa, mata Coldplay. Ninguém aguenta. Tira daqui. É uma positividade que não combina comigo. Mata o Coldplay, casa com Mamonas, porque é pura bagunça, e dá um beijo. Quem que é o outro? Backstreet Boys. Dá um beijo, não é? São feios. Não vai, mas tá bom. Isso, garoto. Eu beijo Coldplay, porque eu conheço as músicas. Todas chatas, de verdade. Caso com Mamonas e mato Backstreet Boys, porque eu conheço uma música deles, Gabi, desculpa. Gente, isso é complô, né? Não, eu matei os Backstreet Boys. Eu matei o. Esse pra mim é fácil. Eu caso e beijo com todos os Backstreet Boys e o resto que se lasque. Que bom. Que isso, É Gabi? isso. Ela quebra as regras de qualquer jogo. Adora que ela não segue regra. Ela chega na hora, ela faz a regra dela e é isso aí. Eu não quero nem saber. Quem quiser, aceite. Quem não quiser... É isso. Eu sou Backstreet Boys 100%. Então, na verdade, até os outros que a gente foi falado nessa lista, não tô nem aí. É Backstreet Boys. É isso. Gabi burlou todas as regras. Caturrito, muito obrigado pelo joguinho. Ele é Tem até maravilhoso. uma camiseta que era assim: eu deveria ter casado com um dos Backstreet Boys. Essa aí? que é a camiseta, Tá entendeu? vendo? O problema é que todos são gays. Gabi! Aí, isso aí já é antigo. Boato, né? Boato. É só um só, né? E um, Henrique. Um é doido, mas não é gay, não. Tá, É do F5, você tá confundindo. não tem problema. É a mesma coisa. Quem gosta deles são os gays. Toca uma pros gays. Não, tem. Nem vou contar. Vai, Gabi, vamos seguir aqui. Vai, Gabi. Não vou zoar mais. Então, próximo comentário da Lohana. Olha, a Lohana falou assim: ai, a Gabi fazendo show no cinema, que palhaçada isso. Acha que o cinema é bagunça pra você ficar dando festa rave? Por quê? O que aconteceu? Não lembro. Eu não entendo. Primeiro, Lohana, que eu nem gosto de música rave. Eu gosto de música eletrônica, assim, nesse nível de rave. E outra, cinema? Não, foi só um show do Coldplay. Coldplay é paz e amor. Top. Coldplay é maravilhoso. Lohana, não sei o que você pensou ao fazer esse comentário. Não sei. E a Lohana também comentou aqui que o nome dela ia ser... Peraí que eu tenho que falar bem devagar, porque é complicado, ó. Kayaliani. Pelo que ela escreveu, é isso. Mas que o pai dela não sabia soletrar pro registro. Foi uma curiosidade da vida da Lohana. Lohana, eu acho que nem eu ia saber soletrar isso.
Eu não sei Na nem falar. verdade, exatamente. Fala, Henrique. Kayalana? Como que é? Kayalani? Kayalani. Xalana. Caiane. É, como que... Só que Na Chara, Tem K, tem Y, tem LH, entendeu? da Belê. É isso. Ai, agora eu me lembrei daquele vídeo da mulher xingando ela. Na Chara, sabe? Na Chara da Belê. E a outra eu não lembro. Sara Shiva, Sarashiva. vocês vão ir pro inferno. Ai, Ai. Ai, tá, voltando aqui. E pra gente finalizar, tem o comentário do Maurício Guizé, que comenta assim: muito valiosa essa análise, Carlos. Em 2020, eu acho que saiu um filme da Billie Holiday, assisti e gostei bastante. Sobre artistas que mereciam um filme, eu citaria a Rita Lee, que precisa ser homenageada em vida. Também me interessaria acompanhar um longa ou uma minissérie sobre os Beatles que conte a verdadeira história e não essas obras ficcionais totalmente afastadas da realidade histórica. Uma série com Paul McCartney como protagonista, acompanhando, né, toda a sua história desde o nascimento, primeiros anos, ingresso nos Beatles, o fim da banda, seus altos e baixos com John, a morte de John Lennon e como os fãs o responsabilizaram por isso e por fim a sua carreira solo até os dias atuais. Nossa, há tantos nomes que poderia passar horas e horas listando. Muito bom podcast, parabéns mais uma vez. obrigado, alguém trouxe. Quando a gente fala de equilíbrio, é isso. Porque ou a gente tá muito pra lá, ou a gente tá muito pra cá, e chega o Maurício. Maurício fala, gente, vamos trazer vocês de volta aqui, é assim que funciona. Obrigado, Maurício. Eu até respondi ele sobre essa questão do filme da Billie Holiday, que é exatamente o caso do que ele falou dos Beatles, né? É um filme que é totalmente distante da realidade, né? Dos fatos e da vida da Billie Holiday. Eles pegaram um evento da vida dela e transformaram num teatro que é inexistente. Então, o que eu falo no podcast é que eu queria um filme exatamente sobre a história dela, contando a história dela. E sobre o comentário de Paul McCartney e dos Beatles, acho maravilhosa a ideia, inclusive uma pena que Letícia não está aqui para comentar sobre a vida de Paul McCartney, porque Letícia sei que é uma grande fã dele. Verdade. Beijo, Letícia. Beijo, Ive. Beijo, Letícia Furona. Beijo, Ive. Isso aí. Ou esperta, né? Imagina, isso aqui foi uma inversão, a menininha ia ficar doida. Sim. Mas seria interessante, né? A gente tem muitos artistas aí que mereciam ter a sua história contada de forma verdadeira, né? Não só o que eles querem passar, porque apesar que também a verdade ela pode machucar, pode mudar a opinião de muitas pessoas, e acho que isso que eles prezam na hora de fazer um filme sobre determinado artista. Mas para quem é fã, eu acho que seria interessante sim jogar a real. Eu acho que eu gostaria muito de ver um dos Mamonas, viu? A gente citou um pouquinho mais cedo, eu gostaria muito de ver. Eu acho que seria interessante. Mas sim, é isso. Foram citados também no podcast de música que devia ter algo. Isso, né? Eles assim. E até porque você falou aí que pode, né, tocar em assuntos delicados. Mas pode também influenciar, que foi o nosso assunto de hoje, né, Gabi? Com certeza. E maravilhoso, magnífico. O podcast de hoje, bonitinho. Acabou? Sim. Acabou. Muito obrigado. E finalizamos comentários desta semana. Muito obrigada a todos que comentaram, menos o Bruquinho, que não comentou. Porque tô perdido, igual a Letícia. Ô, Bruquinho. Faltou dessa, hein? Tudo bem. Um beijo aí pro Maurício, pro Cato Rita e pra Lohana que comentaram, deixaram aí suas ideias, seus pensamentos, e foi muito legal a gente conhecer um pouquinho do que vocês estão pensando sobre o nosso último podcast, que foi focado em música. E teve até. E o engraçado é que ninguém comentou, né, das nossas músicas. Que a gente cantou. Ainda bem, né? O podcast inteiro. Gente, a fama. Eu vou lembrar quando a fama chegar. Olha, já tá ameaçando. Base da ameaça. Eu já vou deixar isso como uma despedida da Gabi. Carlos, se despeça da audiência, fica à vontade. Gente, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Desculpa se nós fomos por um lugar muito filosófico, talvez. Espero que adicione e gere questionamentos em vocês.
Espero que a gente não seja uma influência para vocês, de maneira nenhuma, não queremos influenciar a vida de vocês. Eu acho que tem outras fontes mais interessantes e basta vocês encontrarem. E é isso, um beijo, até a próxima. Nós estaremos de volta, provavelmente com The Walking Dead na próxima vez, mas com outros assuntos também de outros nichos aí. E se vocês quiserem deixar comentários sugerindo temas, nós estamos aceitando. Beijão e até a próxima. Um beijão, até a próxima. Concordo com tudo que o Carlos falou, tá certinho. Então, comentário, like, compartilhar com seu amiguinho aí. E é isso. Beijo e tchau. Tchau! O que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver Para com de isso. me zoar. Eu Você fica nem o dia inteiro comecei. enchendo Eu o nem comecei. A hora que eu saco, começar, você não vai aguentar. Vai chamar a polícia. Vai fazer o quê? te prender. Ah, então tá. Sobre qual argumento? Bullying. Bullying não é crime? Eu acho que é. Claro que não. Não? Não é não. Ah, E temos um advogado aqui. A senhora advogado, bullying é crime, senhor advogado. advogado que cuida de idosos? Ué, não tô cuidando de ti ainda não, Gabi. Iu! Aê, Não bonita! chegou na nossa parte ainda. Quero ver.